Oi, noronheiros e noronheiras de plantão! A gente está aqui para conversar com o coordenador da pesquisa epidemiológica que está acontecendo em Fernando de Noronha. Então você que segue e acompanha o Noronha com Grazi, fica aqui na minha, que a gente vai ter um papo muito interessante e bem esclarecedor sobre os protocolos, sobre o próprio Covid, né, aqui na ilha. Então fica na minha, que hoje o conteúdo é incrível! Então, vamos lá, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, você ter aceitado o convite de estar aqui no Noronha com Grazi, para a gente estar tendo esse papo bem educativo, né, esclarecedor, para tirar dúvidas também das pessoas com relação ao próprio Covid, né? E eu vou começar pedindo para você se apresentar um pouco para a galera que segue aí o Noronha com Grazi. Tá. Meu nome é Mozart Salles, eu sou médico formado pela Universidade de Pernambuco, sou aluno do doutorado do IMIP, sou servidor público concursado da Secretaria de Saúde do Estado e estamos aí coordenando uma cooperação entre o Estado de Pernambuco e a Organização Pan-Americana de Saúde, e que desde março de 2020, com a eclosão da pandemia da Covid no Brasil, nós fomos solicitados pelo secretário de Saúde, André Longo, e pelo administrador da ilha, Guilherme Rocha, para ajudar a conduzir o plano de controle, combate e prevenção da Covid-19 no arquipélago de Fernando de Noronha. Como é que começou a sua história com Fernando de Noronha, ou começou agora com o Covid? Você já tinha alguma ligação? Você já conhecia Noronha? Como é que é? Conhecia, já tinha vindo aqui já 2 vezes. Eu já fui chefe de gabinete do ministro Alexandre Padilha, lá na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. E na época que Romeu Batista era administrador aqui da ilha, teve aqui um swell, aqui uma onda grande que destruiu o porto. E na época nós conseguimos incluir Fernando de Noronha na MP dos desastres naturais e conseguimos recursos. E com essa questão da Covid, nós procuramos nos responsabilizar sobre isso e juntar um time de pesquisadores, né? Tem gente do IMIP, da Universidade Federal de Pernambuco, da Fiocruz do Ceará, da Fiocruz do Paraná, da Faculdade Pernambucana de Saúde. Então, um time grande para construir essa intervenção e essa avaliação aqui em Fernando de Noronha. Ô Mozart, falando da parte de pesquisa, coleta-se esses dados e vai para um banco de dados que é monitorado por quem? Internacionalmente? Como é que funciona? Esse é um desenho, né? As pesquisas, o acesso ao banco de dados, ele tem que ser através de autorização, porque isso envolve o nome das pessoas, tem a questão do sigilo, eles são colocados aí, divulgados de forma anonimizada, ou seja, sem divulgar. Esse estudo que vem em andamento aqui foi fundamental para a tomada de decisão, para o estabelecimento dos protocolos, para os processos de acompanhamento todos que aconteceram aqui. Ele é um estudo chamado do tipo de coorte, que é um estudo de observação longitudinal, prospectivo, de segmento de uma parte da população durante um tempo, em que a gente fazia 2 tipos de teste. A gente fazia o teste do RT-PCR, que avalia se a pessoa tem a doença aguda, e nós fazíamos o teste do sorológico, que é a coleta do sangue, para ver se tem a presença de anticorpos, que significa a defesa de quem teve contato com o vírus e desenvolveu essa defesa. Então, um exame olhava se tinha doença aguda, o outro exame olhava a memória e o contato para saber se a pessoa tinha tido a doença. Esse estudo de Fernando de Noronha, de segmento da população, com 2 tipos de exame, durante um ano, ele é um estudo único no Brasil. Noronha é uma comunidade que a gente chama na epidemiologia de comunidade fechada, que tem uma população fixa, residente, morador restrito, permite você fazer um acompanhamento mais de perto, uma vigilância desses casos de maneira mais efetiva. Quanto mais informação produzida sobre a Covid, melhor para a população, não só noronhense, mas a população brasileira, pernambucana, mundial. E a partir dos resultados que nós tivemos nas fases, orientar toda essa discussão do protocolo de abertura, do protocolo de reabertura, de como isso acontecia. Fizemos 769 RT-PCR em julho e todos negativos. Isso significa mais ou menos 1/4 da população noronhense. Era como se a gente fizesse 400 mil exames de RT-PCR no Recife. Então, aqui em Noronha, naquele período, era o único lugar do Brasil com a doença controlada, com a doença ausente.
enquanto todo o país estava sofrendo com a doença, a gente conseguiu preservar a vida aqui no arquipélago, observar como é que estava acontecendo a situação em outros locais e programar essa reabertura. E eu sempre disse que essa reabertura do turismo, ela tinha que ter sido feita com muita cautela, com muita precaução, observando as condições de proteção da população residente, porque a gente sabia que no continente você tinha uma situação de gravidade, com muitos casos acumulados, com pessoas esperando leito de UTI, com as condições diferentes daqui. Uma remoção aérea, ela demora no mínimo 6 horas, de vir buscar o paciente aqui, de levar. E tem também um aspecto econômico. Se a doença tivesse contaminado aqui e matado 50 pessoas nessa ilha de uma vez, algum turista ia querer ir para um lugar de 8 quilômetros que tivesse 800 pessoas doentes de uma vez e 50 mortos. Mas foi importante, porque a gente conseguiu reabrir aos poucos, e para isso eu quero ressaltar aqui o papel do administrador Guilherme, foi de muita coragem, de muito compromisso com a população, não é? Às vezes incompreendida, às vezes xingado. E aí a atividade econômica retomou. Evidentemente que teve algumas dificuldades em relação a isso, mas a gente conseguiu o tempo inteiro manter a doença com relativo controle aqui. Em vez de ter avião aqui e acolá, como teve para remover uma pessoa para tratar, ia ter muito avião para remover caixão, o que ninguém queria. Eu sou da pesquisa e até que me prove o contrário, a ciência é o caminho que a gente deve seguir. Eu confesso que eu era uma das pessoas muito temerosa na época da reabertura, porque eu tinha tudo que você acabou de dizer, era isso que eu pensava na época. Gente, se esse negócio se alastrar aqui, vai ser um caos em Noronha. Sofreu muitas críticas, ainda é criticado, né? A forma de se entrar em Noronha, eu recebo muito nos meus directs, sabe? Mas eu tive Covid, porque eu já fui vacinada, porque... E as pessoas precisam entender, né, a tipicidade de Fernando de Noronha, né? Nós somos um ambiente muito exposto, a gente é um ambiente frágil mesmo, tanto socialmente, né? As pessoas antropicamente falando, como ambientalmente. Então tem que ter esse cuidado, né? Tem a dificuldade da condição aqui, como eu disse. Aqui é um ambiente que as pessoas vêm para se divertir. Então, se você está numa praia lá, tomando um banho de mar, você vai exigir que o cara use máscara? É complexo. As pessoas, naturalmente, elas estão mais expostas aqui. Então, controlar na entrada com esse protocolo é uma medida de proteger quem vem e quem está aqui. Obviamente que esse protocolo ele não é 100% infalível, porque a gente tem uma dificuldade que é a doença, às vezes, ela tem um período entre o contágio e a replicação viral, o diagnóstico do RT-PCR, que às vezes você faz com que tenha um falso negativo. Você fazendo o RT-PCR prévio, você já diminui muito a quantidade de pessoas que poderiam estar contaminadas, assintomáticas ainda, e evidentemente virem para cá. Acho que agora a gente está vivendo um outro momento, que é o momento de 100% da população vacinada. É preciso que a população entenda que esse 100% da população vacinada só vai estar efetivado 28 dias depois da segunda dose. E eu estou vendo ainda algumas pessoas andando sem máscara, gente achando que não precisa tomar a segunda dose. Quem não tomou a segunda dose não está imunizado. E essa nova fase da pesquisa que nós queremos fazer, ela é fundamental. Nós precisamos entender agora como é que se comporta a imunidade da população pós-vacinal. E como aqui a gente tem 100% da população acima de 18 anos vacinada, aliás, no Brasil só 4 lugares, Serrana em São Paulo, Botucatu em São Paulo, Ilha de Paquetá no Rio de Janeiro e Fernando de Noronha. E todos 4 porque tem intervenções de pesquisa em andamento para acompanhar a situação da doença pós-vacina. Nós vamos coletar o sangue, em média 28 dias após a primeira dose, para ver os anticorpos, ou seja, a presença da IgG. E tem um padrão nesse kit que a gente usa, que acompanha e avalia os anticorpos ditos neutralizantes, que neutralizam o vírus, lá, o antígeno da Covid. O que é que nós queremos? Acompanhar como esses anticorpos vão se comportando dentro do sangue. Qual a sua taxa? Qual o seu nível? Em termos individuais e em termos de grupo, de coletividade. Daí é importante que tenha um número de pessoas grande. Além de acompanhar essas taxas no sangue, nós vamos vendo também, pela vigilância,
E pela condição que Noronha tem, que é uma condição muito positiva de ter uma testagem ampla, aqui, diferentemente de outros lugares no Brasil, quem adoece é testado. E ao ser testado é diagnosticado. Então aqui a gente sabe realmente quem adoeceu. As taxas que nós temos no Brasil, infelizmente, elas são 4, 5, 6 vezes menor do que o número real de casos. Aqui não, aqui a gente sabe que o número de casos é verdadeiro, porque quem adoece tem acesso ao sistema de saúde e tem acesso ao teste. Ou seja, eu vou poder controlar as taxas no sangue depois da vacina, de quem desenvolveu os anticorpos depois da vacina e como eles estão. Vamos poder avaliar num subgrupo dessa amostra a imunidade celular, que é outro tipo de imunidade que não são os anticorpos, são a imunidade celular, a memória celular linfocitária, que isso é muito importante. Esse exame é um exame de altíssima complexidade, difícil. Nós vamos fazer no Laboratório de Medicina Translacional lá da professora Leoridana no IMIP. E vamos seguindo também nos bancos de dados se aparecem casos novos. E se aparecer esses casos novos, são casos leves? São casos graves? Qual foi a vacina que tomou? Qual foi a data? Quanto tempo está vacinado? Como se comportou a taxa de anticorpos dessas pessoas? Como se comportou possivelmente a imunidade celular? Então nós vamos seguindo o anticorpo e vamos seguindo a comunidade para ver se tem caso novo. Isso funciona porque a gente consegue seguir essa população com muita qualidade, porque nós estamos perto das pessoas, estamos monitorando de perto, tem acesso ao teste, tem acesso ao exame e, ao mesmo tempo, Noronha também é uma comunidade exposta, porque por mais que a gente faça o protocolo de proteção na entrada, como esse protocolo ele não é 100% infalível, porque tem a questão da janela, do falso negativo. E o que é falso negativo? É um período em que a pessoa teve o contágio há pouco tempo, não deu tempo ainda do vírus se replicar a ponto dele ser flagrado no RT-PCR. Vamos exemplificar. Se eu vou viajar para Noronha hoje, eu tenho que ter feito o teste na quarta-feira, tá certo? Se eu tiver me contaminado na terça, eu ainda não estou doente, estou assintomático, mas eu já posso ter o vírus. E se eu fizer o exame na quarta, ele não vai dar positivo. Então a gente tem uma dificuldade. Aqui e acolá pode escapar uma ou outra pessoa que entre sem estar doente, com sintoma, mas estando contaminado. Se por um acaso isso acontecer, o que a gente espera é que isso bata numa comunidade vacinada e não adoeça. Se adoecer, o que é que nós vamos esperar? Vamos entender por que adoeceu, em que condições, se foi um caso leve, foi um caso grave, quanto tempo tinha de vacina, como é que estava a taxa de anticorpos, como isso se comportou, qual o tipo da vacina, quanto tempo, primeira dose, segunda dose, dose completa, quanto tempo da segunda dose. Nós vamos acompanhando e vamos ter lá na frente uma fotografia, inclusive, sobre uma discussão que está muito presente, que é a discussão da chamada terceira dose ou dose de reforço. Então, esse acompanhamento aqui de Noronha vai nos dar uma boa visibilidade sobre a necessidade e o momento de fazer a dose de reforço ou terceira dose. Vamos supor, os anticorpos caíram, começou a aparecer casos novos, tem que fazer o reforço. Isso vai ficar claro e a gente vai ter isso com muita propriedade nesse segmento. Agora, para isso, a gente precisa de duas coisas. Precisa que a população se vacine, faça a segunda dose e que compareça no hospital de campanha e faça aí a coleta do sangue para participar dessas etapas. Isso demora 15 minutos. Ei, galera, vocês estão, feito eu, de boca aberta. Tá vendo como eu tô calada? Tô tendo uma aula aqui de pesquisa, de tudo sobre que gira em torno do Covid. E se você tá gostando desse conteúdo, dá um like aí pra gente. Aproveita, se não é inscrito, e se inscreve também aqui no canal Noronha com Grazi. Então, a importância de todo esse trabalho que está sendo feito para Noronha, na verdade, a importância para o Brasil é grande, né? Porque esse trabalho tem uma profundidade, uma riqueza de detalhes, né? Em termos de dados, para a gente ter um norte mesmo com relação à própria doença, né? Porque a gente que fica aqui do lado de cá, sabe, doutor Mozart, que não está nesse movimento todo, né, das equipes de saúde, das pesquisas, a gente acaba tendo muita informação truncada, né, e aí somada também com as danadas das fake news, né, acabam fazendo com que você comece a duvidar
até da própria vacinação, né? A gente está vendo uma queda na procura da segunda dose, né? Para as pessoas tomarem a segunda dose, voltar, né? Esse retorno da segunda dose, né? E vacina, sim, vacina é importante. Sem dúvida, sem dúvida. É o melhor instrumento, né? A humanidade já tem vários estudos mostrando assim, a vacinação, ao longo do tempo, ela economizou, ela poupou mais de 300 milhões de vidas no mundo. Controle da varíola, controle do sarampo, controle da febre amarela, da catapora, das hepatite. Então, discutir vacina é uma coisa tão medieval que não se compreende como é que as pessoas usam um aparelho como um celular e ficam discutindo se vacina é uma coisa boa. É você negar o avanço da ciência, você negar a importância das coisas. E o que é que para a gente encerrar? Primeiro, reforçar o protocolo de entrada de Noronha, né, para as pessoas que estão nos assistindo. E a questão da vacinação, né, fazer o reforço com relação à vacinação, né, dessa importância, né, toda, para que o próprio, a nível nacional, né, o próprio Brasil retorne para suas atividades, né, porque imagina, vamos lá, fazia 1 ano e 6 meses que eu não saía de Noronha. Então eu estava há 1 ano e 6 meses altamente protegida aqui da ilha. E eu dizia para todo mundo, eu só saio de Noronha quando eu tomar a minha segunda dose. Eu tenho muito temor da doença. Não é a questão de você ter a doença e não ser entubado ou chegar num nível grave, mas assim, é o depois. Porque a gente está vendo também que as sequelas que a Covid está trazendo, né, de mobilidade para as pessoas. Eu tenho uma amiga que até agora vai na cadeira de rodas. Então fazia 1 ano e 6 meses e eu fui para Recife. Eu tomei um susto, porque aqui eu pelo menos eu sigo o protocolo, né? Eu não me aglomero, enfim, tenho um protocolo, eu sigo e pronto. E quando eu cheguei lá eu tomei um susto, assim, sabe? A impressão que eu tive é que as pessoas tiraram férias do Covid, sabe? Então assim... É duro, né? Assim, as medidas são complicadas. Eu acho que o Recife, ele vive agora nesse momento uma melhora um pouco dos índices. Recife... Porque também, desculpe, também não o controle da doença não é apenas um caso de gestão pública, é também das pessoas, né? O Brasil é muito complicado, porque as pessoas, uma parte vive em condições socioeconômicas muito difíceis, os mecanismos de controle e apoio social foram pequenos, o governo federal tomou a decisão de dar um auxílio de R$250, isso é irrisório. Quem é que vive com R$250? Então, assim, nós vivemos um problema. Por sua vez, também o próprio conteúdo de algumas informações do governo federal foram extremamente inapropriadas, né? Essa história de investir em remédio que não tinha evidência nenhuma, é um absurdo, né? Eu sempre digo o seguinte, se cloroquina funcionasse, por que a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, que são países ricos e desenvolvidos e que comandam o mundo há décadas, não usaram? Porque não funciona. O Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, quando ele se internou, que saiu naquele helicópterozinho de dentro da Casa Branca para ir para o hospital em Washington, eu fiquei procurando para ver a prescrição do Donald Trump. O Donald Trump fez um anticorpo monoclonal de última geração, ele fez um antiviral Remdesivir e ele fez corticoide. O que é isso? Eu não vi, são medicações de última geração que em alguns casos de Covid se aplicam. Eu não vi cloroquina na prescrição do Donald Trump. Nem cloroquina, nem ivermectina, eu não vi. Se o Donald Trump não usou, meu amigo, é porque o americano não é bobo. Não presta, pô. Então, assim, é enganar a população. Só que isso levou a uma seguinte questão. Algumas pessoas, infelizmente, achavam que tomando aquele remédio estavam protegidas. Em algumas situações, se expunham mais. Teve muita gente que morreu em decorrência disso. Tem estudos já mostrando que em locais que acreditaram mais nessa história, morreu mais gente. Teve um estudo agora há pouco tempo em Harvard que mostrou que a expectativa de vida ela diminuiu menos nos 9 estados do Nordeste. Por que diminuiu menos nos 9 estados do Nordeste? Porque os governadores do Nordeste compraram a briga de fazer as medidas, de enfrentar essa questão, de não dizer em nenhum momento que cloroquina resolvia a vida de ninguém. Por isso morreu menos gente no Nordeste, proporcionalmente, do que nos outros estados. É uma pesquisa de Harvard, uma universidade famosa nos Estados Unidos. Então acho que a gente agora está numa fase nova, conclamamos as pessoas para comparecerem, tem uma equipe grande aqui. Essa pesquisa ela envolve recursos humanos, tempo, necessidade de respostas à população, recursos financeiros. Então esse exame, um desses exames que vai ser feito
que é o exame de imunidade celular. É um exame que para você fazer 250 amostras, você vai gastar em torno de R$400 mil só de material, de insumo, esses insumos cedidos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mas tudo isso só tem sentido, só vale a pena e só vai ser positivo se as pessoas participarem. A gente tem aí na rede social da ilha os horários, as datas, e eu peço também aí a Grazi para divulgar também na sua Noronha com Grazi aí o cardzinho da pesquisa. Eu vou te mandar e quero que é importante você divulgar também na sua rede social, que tem uma boa visibilidade, mostrando o horário, a data, para que vocês compareçam. Então, galera, vamos lá participar da pesquisa. Está tendo toda um movimento para a gente poder fazer esse monitoramento, continuar, aliás, com esse monitoramento, né, que está há mais de ano, desde que começou a pandemia. E também não se esqueçam de vacinar. Venham-se embora se vacinar, né? Isso é muito importante também. Quem tiver no momento de fazer a segunda dose, fazer a segunda dose. Só vai estar vacinado 28 dias depois da segunda dose. E o protocolo de Noronha? Enquanto não tiver a população toda vacinada, com 28 dias depois da segunda dose, ele vai continuar como está. Talvez, é uma discussão que está sendo feita com a Secretaria Estadual de Saúde, com o governo do estado e com a administração da ilha e com a gente, talvez haja uma modificação para permitir, por exemplo, que os moradores vacinados, imunizados, possam se deslocar para o continente sem ter que fazer o exame. Mas quem quiser visitar em Noronha, qual é o protocolo? O protocolo é o RT-PCR com 48 horas antes ou a presença do IgG positivo. Não adianta aquele testezinho rápido, não. Teste rápido não funciona porque ele não tem sensibilidade suficiente. Se for de sangue, vai mostrar a doença antiga. E se for o teste de antígeno, que é um bom teste para o sintomático, mas ele não é um bom teste para o assintomático. Então o teste de antígeno rápido, aquele do cotonete, mas de antígeno não funciona. Tem que ser o RT-PCR, que é o exame padrão ouro, como se diz, para a pesquisa da Covid, entendeu? Então o protocolo continua assim. Os moradores, com o resultado dessa pesquisa, quem tiver soro convertido já com IgG positivo, vai poder usar esse exame para entrar e sair da ilha, o que também é um benefício indireto para o morador participante da pesquisa, porque hoje quem tem que sair e voltar, que não tinha o IgG positivo, tinha que fazer o RT-PCR. Eu vi gente aqui que tem atividade aqui, atividade no continente, que fez 27 exames de RT-PCR. Mozart, mais uma vez, muito obrigada a disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, porque ele está super ocupado, ele chega a estar cansado de tanto correr aqui em Noronha desde o dia que chegou, até tirando as dúvidas, né, do pessoal que manda no direct, né, tudo isso que você falou, as pessoas me perguntam e eu fico, rapaz, eu não sei, eu fico, né. E no ano que vem eu quero, se Deus quiser, me encontrar com você de novo pra gente fazer um passo a passo de como é que eu evoluí. Tá bom. Assim você me permitir. Um abraço então, pessoal. Então, galera, é isso. Continua seguindo o Noronha com Grazi e dá um like nesse conteúdo. E não esquece de compartilhar ele com a galera de vocês. A informação aqui é de ouro, valiosíssima, hein, gente? Um beijo e tchau para todos vocês.